canal da Igreja Batista Chave de Davi no YouTube. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, há 84 anos, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Glória a Deus, mais um domingo de alegria, de adoração, de culto, ainda online. Mas a notícia boa, que eu já quero abrir esse domingo, esse culto, é que no dia de ontem, nosso prefeito fez um decreto liberando o retorno dos cultos presenciais com restrições. Então, nós estaremos reunindo a diretoria para organizarmos toda a logística dessa estrutura que temos que montar. Já estou convocando e pedindo ajuda a todos os irmãos profissionais da saúde que fazem parte da nossa igreja, para que os irmãos estejam conosco, né? Vamos ter algumas reuniões durante a semana. Vamos estar fazendo um treinamento com as equipes de recepção, né? Para domingo que vem, se Deus quiser, estarmos retornando aos cultos presenciais, com restrições. É importante entender isso. Só foram liberados 30% da capacidade de cada espaço, de cada templo, né? Nosso templo tem um espaço muito bom, então nós estamos calculando em torno aí de 90 a 100 assentos, né? Para os irmãos que desejarem, já avisando antecipadamente que quem está em tratamento, quem tem mais de 60 anos, quem tem alguma doença pré-existente, ou diabetes, ou hipertenso, enfim, aquele grupo, né, que são chamados grupos de risco, grávidas, né, não poderão participar por agora. Peço a compreensão dos irmãos, né, entendimento dos irmãos desse grupo. Para esse grupo, os irmãos ainda vão continuar cultuando online, né? Mesmo que retornemos com um grupo de irmãos presencialmente, os cultos online estarão sendo transmitidos. Nós estaremos passando direitinho os detalhes, né? Para os que querem vir participar presencialmente, você vai ter que fazer uma inscrição antecipada, né? Nós estaremos fazendo toda a organização disso, vai ser via o seu celular, né? Via WhatsApp e tudo mais. Estaremos organizando direitinho, ou o aplicativo, porque nós temos que ter um controle. Não pode, eu vou no culto e vou chegar lá e vou entrar. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma lista, temos que ter um número certinho de assentos, né? Para estarmos em obediência às regras que foram passadas pela prefeitura para a reabertura dos templos. Então, a partir de domingo que vem, estaremos retornando aos nossos cultos presenciais com essas restrições aí, né? Só pode estar com máscara, não pode vir para o culto sem máscara, álcool gel para todos que entrarem, estaremos medindo a temperatura, terá todo aparato, né, de prevenção necessário e que é exigido para o protocolo, para estarmos reabrindo os templos para os cultos. Mas isso é uma boa notícia. Muitos estavam com expectativa, né? Perguntando quando vai voltar. Então, em nome de Jesus, boa notícia para nós começarmos nosso domingo, aleluia, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Vamos estar, já que estamos com muita saudade dos irmãos também. Número 15 do cantor cristão, vamos cantar com alegria.
demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós todo amor. Herança dos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar mais uma vez pelos pedidos, pelas pessoas que estão colocando, e você que está cultuando agora, talvez pela primeira vez, nos comentários no Facebook. Aliás, compartilhe na sua linha do tempo esse culto, essa ministração dessa manhã de domingo, dessa aula do EBD, para que outros possam ser abençoados. Também pode mandar o link do culto que está sendo transmitido pelo YouTube também. Olha lá, vê se você está inscrito. Se por acaso você não estiver inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e mande para os seus amigos, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Vamos orar. Irmão Gessé, irmã Mariné, irmã Isabela, irmã Vanilda Lopes, Vanilda Fúlia, Alex, Silvia, Ernesto, Rubens, irmã Luzia Gil, irmã Arthur, Elma, Ângela, Dayana, prima da irmã Rosa, irmã Maria Moura e a cunhada Marlene Rocha, seu Rogenaldo, Suelen, Vânia, a sogra do irmão Nilton, mãe da irmã Lucileia, os parentes da irmã Marlene lá no Rio de Janeiro, Ivanildo, Josilene, o filho Cauê, o Zé da irmã Sandra Rocha. Graças a Deus o pastor Chicão está melhor, mas ainda continua internado no hospital da Unimed, melhorando a cada dia. Vamos continuar orando por ele, pela recuperação dele. O irmão Leandro pede pela Lúcia. Vamos orar pelo pai da irmã Carinda, da irmã Camila, né, estava internado, um acidente doméstico, e foi pedido oração por ele. Vamos orar pelo papai delas, das nossas queridas irmãs. E Lourenço pede pela sua irmã Thaís, e Terezinha Castilho pede por toda a sua família. Você que está agora cultuando conosco, coloque o seu pedido diante de Deus. Talvez a gente não leia, não dê tempo de ler aqui, porque você está... Mas Deus está vendo o seu pedido, Deus está vendo a sua oração, Deus está vendo a sua entrega neste momento. Então nós vamos ajoelhar mais uma vez e clamar ao Senhor. Pai, aqui estão esses nomes, aqui estão esses pedidos de pessoas tão preciosas que nós amamos. Parentes de irmãos da igreja, conhecidos, que alguma situação está acontecendo, alguns estão internados, alguns estão hospitalizados.
o caso do pai das irmãs Karina e Camila, que está no hospital, o pastor Chicão também está internado, outras situações de pessoas que estão internadas. Nós clamamos, Pai, aqueles que estão na nossa cidade de Campos com o Covid, traz a tua cura e teu milagre nessa hora. Os outros irmãos que estão em tratamento, viajando para fazerem aplicações de quimioterapia ou radioterapia, ou esperando outros passos de tratamento, Pai, em nome de Jesus, colocamos cada pedido, cada súplica, cada situação que o Senhor sabe, que o Senhor conhece. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, o Senhor vê, o Senhor conhece, e nós colocamos diante de Ti, crendo, clamando e pedindo por um milagre, porque o Senhor é um Deus que milagres faz. Entregamos cada um nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, peço como para este domingo, quando na casa do Senhor estamos cultuando aqui, os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão online, sejam abençoados pelo Senhor também nessa hora, Pai, em nome de Jesus, amém. Chegamos à nossa sequência de estudos bíblicos desta manhã. Estamos estudando a Bíblia toda em um ano, uma revista que estamos desde janeiro. Começamos com Gênesis e vamos chegar em Apocalipse, em nome de Jesus. Hoje chegamos aos profetas menores, Oséias, Joel e Amós, o Deus que não abandona o seu povo. Oséias capítulo 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias, o livro de Oséias é um retrato do amor de Deus. O nome Oséias significa salvação. Ele era filho de Beeri, profetizou nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, no reino do sul ou Judá. Pregou no reino do norte, Israel, também chamado de Efraim, durante o período de declínio nacional. Quando Oséias iniciou seu ministério profético, Jeroboão II reinava e foi uma época de grande prosperidade. Porém, a nação estava se deteriorando internamente e procurou estabelecer alianças com nações estrangeiras em lugar de confiar na liderança do Senhor para conduzir e proteger. Oséias presenciou quando os assírios levaram Israel para o cativeiro em 721 a.C. Portanto, foi um profeta do 8º século a.C. A leitura de 2 Reis 15 a 17 será de grande ajuda. Eu queria que você fizesse isso nesse momento, ou no momento seguinte, para completar o entendimento, lesse esses capítulos de 2 Reis, capítulo 15, capítulo 16, 17, ler com calma, com tranquilidade, para que você possa entender todo o contexto histórico do profeta Oséias na história de Israel. Há poucas informações sobre ele na Bíblia, sabemos apenas o seu nome, o nome do seu pai e o fato dele que era casado e que teve filhos. Capítulo 1, de 1 a 9, eu vou ler o capítulo 1, vamos lá junto para a palavra de Deus. Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaça e promessa de perdão. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi, tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse: Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e disse: põe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe te darei. Da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, mas não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, Lo-ruama concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe: põe o seu nome Lo-ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel como a areia do mar, que não pode se medir e nem se contar, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre uma única cabeça e subirão da terra, porque grande
será o dia de Jezreel. Capítulo 3, versículo 1, disse o Senhor: vai outra vez e ama tua mulher, uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem outros bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada por meio de um homem de cevada. E disse-lhe: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás outro homem, assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus de Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, a mensagem de Oséias é para a nação de Israel. Deixa claro os pecados do povo, adverte sobre o julgamento que se aproxima. Sua profecia também se apresenta uma mensagem de esperança para o futuro. Mas o fator diferencial de sua mensagem foi de natureza experiencial. Ele teria de viver concretamente o problema antes de pregar sobre ele. Ele precisou experimentar da agonia profunda causada pela traição e prostituição de sua própria esposa, Gomer, para entregar a mensagem de como Deus sentia com a traição do povo. O casamento é o modelo da relação entre Deus e seu povo. A experiência de seu casamento foi, então, um ensino vivo para o povo de como Deus buscava incessantemente restaurar os seus filhos. O casamento de Oséias serviu como uma lição objetiva para o povo aprender sobre o amor de Deus. Teologia de Oséias: Deus é um Deus perdoador, nada pode impedir o amor de Deus pelo seu povo. Deus também exige amor e lealdade dos que se chamam pelo seu nome. Deus está sempre pronto a perdoar e restaurar os que se voltam para Ele com verdadeiro arrependimento. Ao comprar a liberdade de sua esposa Gomer, Oséias estava apontando para o amor de Deus revelado em Cristo, que comprou a liberdade de sua noiva, a igreja, com a sua própria vida. Conteúdo resumido dele: a descrição da infidelidade de Israel através do casamento de Oséias. O desajuste que Oséias experimentou em seu casamento mostrou ao profeta o pecado de Israel contra Deus. Gomer, esposa do profeta, exemplifica Israel. Seus filhos têm nomes cujo significado simbolizam o julgamento de Deus. De Israel, Deus espalha, Lo ama, não obteve misericórdia, Lo-ami, não é meu povo. A mensagem de Oséias: pecado, julgamento e bênção. Deus mudou os nomes dos filhos de Oséias, e da mesma forma há de restaurar o seu povo. Oséias anuncia, entretanto, o pecado do povo será punido da forma de um exílio. O povo demonstrava falta de conhecimento do Senhor, os profetas e sacerdotes eram falsos, havia imoralidade grosseira entre o povo, mas a mensagem do profeta Oséias tinha também um componente de esperança. Deus abençoará aqueles que se arrependerem. Depois de Oséias aumentaram a moralidade e o pecado entre o povo, de tal forma que Deus puniu com a destruição e desterro do reino do norte. Mensagem de Oséias para hoje, o nosso contexto: Deus nos ama com um amor constante e persistente. A profecia de Oséias deixa claro que Deus ama todo o tempo. Seu amor, contudo, não se torna cego dos nossos pecados. Ele corrige e pune seus filhos quando nos mostramos rebeldes, faz tudo para nos alcançar. Às vezes Ele usa o sofrimento para nos conscientizar do nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Em Deus, o amor e a justiça encontram perfeito equilíbrio. Segunda coisa: Deus perdoa e abençoa os que se arrependem. O Evangelho dá sempre uma nova oportunidade para as pessoas se restaurarem diante de Deus. A experiência do perdão é uma experiência profunda, restauradora e extraordinária. Salmo 32, leia com calma. Então, a história de Oséias, diferente de outras histórias, é uma história muito triste, irmãos. Quando ele tem que casar assim com uma prostituta, Gomer, ter filhos, e isso demonstra o que Israel estava fazendo com Deus, né? A traição do povo, chamado povo de Deus, chamado para ser santo, chamado para ser separado, chamado para servir só a Ele, como um marido que casa com a sua esposa. E o princípio bíblico do casamento é uma só mulher. Esse é o princípio bíblico, querido. Então, o homem que
se envolve com outras mulheres, que tem outros casos amorosos, se ele é casado, se ele foi casado, se ele estava casado naquele momento, o nome disso é adultério, o nome disso é pecado, desagrada a Deus, desagrada a Deus. Então, o profeta Oséias viveu na pele isso. Deus estava mostrando para Israel que através da experiência, por isso que o texto falou aqui, uma experiência, ele teve que casar sim com uma prostituta e ter filhos com ela, experimentar situações humilhantes, terríveis, exemplificando a traição de Israel, povo que tinha se esquecido da fidelidade ao seu Deus e de viver em obediência a Deus. Mas no final ele fala que esse Deus perdoa se houver um arrependimento, se houver a restauração. E eu queria destacar, do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós vemos quando Deus dá a lei para Moisés e pede para que Israel não se esquecesse, Josué vem, bate na mesma tecla: gente, não se esqueçam dos mandamentos, não se esqueçam dos preceitos, não se envolvam com outros povos, não casem com outros povos, o Senhor é Deus, nós temos que manter a nossa vida santa com Deus, obediência à palavra de Deus. Tudo isso foi esquecido, tudo isso que Deus deu como lei a Moisés, lá no deserto, como direcionamento espiritual, dado por Deus a Moisés, para o povo seguir aquilo ali e viver bem, e ser abençoado por Deus, não foi cumprido. Consequência, veio a Babilônia, veio o exílio na Babilônia. Então, Oséias está profetizando neste tempo, e vivendo na prática essa consequência do pecado. O segundo livro de hoje é Joel. Joel 2:1 diz: tocai trombeta em Sião, dai o alarme para o meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque já vem vindo o dia do Senhor, ele já está perto. Joel 2, versículo 1. Se eu estou lendo o capítulo 2, eu quero já ler o versículo 28. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, aqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Atos 2 é o cumprimento dessa palavra, quando a igreja ali em Pentecostes é cheia do Espírito Santo para continuar a mensagem e levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. O nome Joel quer dizer Javé é Deus. A mensagem da profecia de Joel está centrada na esperança do dia do Senhor. O título mencionado não situa a mensagem do profeta no contexto histórico. O título mencionado em capítulo 1 não situa a mensagem no profeta histórico. Faltam-nos elementos internos para tal colocação, mas podemos inferir que Joel morava em Jerusalém, pois se demonstra um grande interesse pela cidade de Jerusalém. A única coisa que sabemos de Joel é que o nome do seu pai. O tema do livro é: o dia do Senhor está perto. Joel faz, capítulo 1, versículo 15, faz constantes acusações contra os sacerdotes que o tornam um profeta cultico, ou seja, um profeta interessado nos problemas que envolvem o templo de Jerusalém. Conteúdo resumido: um dia de resposta, dia do juízo e salvação, a partir do capítulo 3. As bênçãos de Deus não vêm automaticamente só porque somos crentes, elas são destinadas aos que são fiéis e leais à sua vontade. Joel nos dá esse recado. Mensagem de Joel para hoje: Deus continua levando o pecado a sério. Pecado é visto por Deus como algo sério na vida do crente, merece o julgamento de Deus. A solução para o crente verdadeiro é arrependimento e confissão para que obtenha perdão.
Não tem como, querido. Não tem como você estar na presença de Deus, querer fazer parte dessa igreja, mas querer continuar com a sua amante, querer continuar enchendo a cara de cachaça, querer continuar mentindo, trapaceando, passando a perna nos outros. É pecado. Aquela lista lá de Gálatas, fala dos frutos do Espírito: amor, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas tem a lista dos frutos do pecado: bebedice, orgia, idolatria, tudo aquilo lá, aquela lista terrível de coisas que desagradam a Deus. Joel fala sobre isso. Não tem como, tem que haver arrependimento e mudança. Mas pastor, eu não consigo largar o pecado. Você não consegue porque você não entregou sua vida a Jesus e não está buscando ser cheio do Espírito Santo, porque o único que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando ele habita em nós, e quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, nós temos força para lutar contra o pecado e vencer o pecado. Segunda lição de Joel para hoje é que Deus, o Deus da graça, e é o Deus da misericórdia. E por último, Deus pode usar uma crise a fim de sensibilizar o seu povo para uma total dependência dele. A pandemia está mostrando a gente isso, que devemos estar sensíveis para entender que Deus está tentando nos falar através dessa pandemia. Deus está falando. Quem não está ouvindo porque não quer ouvir, tira a cera do ouvido e deixa Deus falar ao seu coração, porque Ele está falando. Último livro de hoje, profeta Amós: prepara-te para o encontro com Deus, portanto assim te farei, ó Israel, e isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4:12. Amós não era um profeta profissional listado na folha de pagamentos do palácio do rei. Ele mesmo se classifica como sendo apenas um dos pastores de Tecoa. Alguns dizem que ele era boiadeiro, peão, mexia com gado, né, vivia no pasto, talvez amansasse cavalo, né, cuidasse ali dos animais, do carrapateiro, né. Era um homem do campo, era um homem que vivia no campo. Eu, quando leio isso aqui, a gente pode ver que dos 40, cerca de 40 autores da Bíblia, né, homens que Deus usou, 2 mulheres, todo tipo de gente. Amós é um desses, peão, né, peão da roça, boiadeiro, vivia no pasto, vivia no campo, né, e ele se classifica como um dos pastores de Tecoa, uma vila que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. Ele era cultivador de sicômoros. Mas Deus chama todo tipo de gente, inclusive Amós. Pregar com tamanha ousadia contra os pecados do rei Jeroboão, contra a classe alta de Samaria, que Amós chegou mesmo a ser acusado de traição. Amós é um dos grandes profetas do 8º século. Para Amós, uma vida religiosa produz resultados na vida diária das pessoas. Ele fala de uma fé dinâmica que tem seu bojo as exigências de uma justiça prática. Desafia a viver todas as dimensões da fé, inclusive nos aspectos que têm a ver com as nossas relações pessoais. É um dos profetas muito citados, pois a análise que faz da sociedade e seu tempo pode ser facilmente transposta de uma forma relevante para os dias atuais. A mensagem em teologia de Amós. A sociedade estava dividida em 2 classes de pessoas, ricos e pobres. Os pobres eram oprimidos pelos ricos, chegando a serem vendidos como escravos, para pagamento de dívidas. A classe rica não fazia segredo da sua opulência, pois tinha casas de inverno e de verão, e também abundância de vinhos e óleos aromáticos. Só o cego não veria a ponto a injustiça social perpetrada pela classe rica e dominante. Mas é claro que os que praticam tais coisas não percebiam, pois haviam perdido a sensibilidade. É nesse contexto que Amós levanta sua voz para denunciar a necessidade de uma reforma na religião, tal como a classe rica praticava. Ele anuncia que Deus estava enfadado com essa situação e queria pôr um fim em tanta hipocrisia e falsidade. Para Amós, o verdadeiro culto tinha a ver com uma atitude interior que se mostrava em atos externos de obediência e justiça à vontade de Deus. Amós fala de uma fé dinâmica que tem em seu bojo exigências de uma justiça prática. Desafia-nos a viver todas as dimensões da fé, inclusive os aspectos com nossos relacionamentos pessoais. Resumidamente, nações sujeitas a Deus, capítulo 1,
Betel, julgamento, capítulo 3, chamada prática da justiça e retidão, capítulo 5, visões do julgamento e misericórdia, capítulo 7, mensagem de Amós para hoje: a fé é para ser vivida, a fé em Cristo é uma fé prática. Tiago nos adverte com a necessidade de demonstrarmos nossa fé na vida diária, quando nos afirma que a fé sem obras é morta. É como se uma fé sem obras cheirasse mal por estar putrefada de dias. Não tem como vivermos uma vida que prega o Evangelho na teoria e não coloca em prática. João vai dizer que não podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos, se não demonstrarmos amor para uma pessoa que está perto de nós, nosso irmão que está perto de nós. Nós temos buscado isso como igreja, lutado por isso, para sermos uma igreja de um amor prático, de demonstração prática no dia a dia. Não fazemos caridade para alcançar a salvação, como alguns pregam e se baseiam nisso, ou baseiam na caridade a sua salvação. Nós não cremos assim. A fé sem obras é morta, por isso que nós ajudamos os necessitados, fazemos a obra social da igreja, sem holofote, sem post em Facebook. Não precisamos disso, porque a palavra de Deus nos ensina, o Evangelho nos ensina a ajudarmos o próximo e a socorrermos quem está precisando. Segunda aplicação para hoje: Deus punirá as pessoas injustas. Falei sobre isso já anteriormente. E a terceira, o verdadeiro culto é uma expressão de coerência entre o que a pessoa crê e aquilo que ela pratica. Há muito louvor de lábios em nosso meio, mas Deus vê o coração e a vida das pessoas. Nosso louvor expressa realmente em termos práticos aquilo que Deus tem esperado de mim e de você. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, as lições preciosas da Tua Palavra, ao estudarmos Oséias, Joel e Amós nessa manhã tão preciosa de domingo, venham nos impactar, a sabermos que o Senhor é um Deus santo, que exige um povo seja santo, que nós como igreja devemos abominar o pecado, não devemos trair o Senhor, não devemos viver na prostituição, não na prostituição sexual apenas, mas quando traímos o Senhor, pecando, desobedecendo, fazendo o que não agrada ao Senhor. O Senhor exige de nós fidelidade. O Senhor exige de nós, Pai, um culto verdadeiro. Como Joel vai falar, restauração do altar e do culto ao Senhor. E como Amós nos ensina, vivemos uma vida prática, de uma fé prática que vive o que prega e prega o que vive. A verdade do Teu Evangelho, que nós conhecemos ao estudar a Tua Palavra, se transformando em ação no dia a dia das pessoas. Deus nos ajuda a vivermos esse Evangelho verdadeiro a cada dia. Obrigado por cada irmão que ficou até o final desse estudo bíblico, um domingo abençoado, cheio da Tua presença nessa hora, Pai, em nome de Jesus, amém.